Oi gente, estamos de volta para mais uma postagem, para mais um vídeo nessa semana e temos um novo tema para nossa meditação e hoje falando sobre a questão da mente doente, algo que acomete um número elevado de pessoas e nós queremos te chamar a atenção para esse tema. Na verdade nós talvez não sejamos assim tão aprofundados nos nossos temas, levando em consideração que temos pouco tempo, então é só aquele lembrete, é a característica dos nossos vídeos. Lembrando você que está tendo contato pela primeira vez com a nossa postagem, e se você tem gostado, né, ou se já viu outros vídeos nossos e gostou e quer compartilhar com outras pessoas para que receba novas postagens, você deve inscrever-se. Inscrever-se é simples. Ainda há pessoas que acham que para se inscrever, teve gente, como nós já falamos até anteriormente, que perguntaram sobre questão do CPF ou identidade, mas não, é só você clicar aí embaixo, está escrito inscrever-se. Clica em cima, clica no lado no sininho, né, deixa lá o seu like se você gostou e pronto, você vai estar recebendo as nossas postagens periodicamente, tá bom? Muito bem. Dando sequência aqui ao que nos dispusemos a falar nessa oportunidade, temos observado um grande número de pessoas cujas mentes constantemente têm problemas sérios, mesmo pessoas que conhecem o cristianismo, e o fato de conhecer, teoricamente falando, não é, vamos dizer assim, propriamente dito uma marca de uma vida transformada. O que leva a uma vida transformada em qualquer coisa que façamos hoje em dia não é só a teoria, tem que se levar em questão a prática. Então, o que é uma mente doente, ou o que ocasiona, o que leva uma pessoa a ter a sua mente adoentada? Bom, em primeiro lugar, existe a questão do desgaste com a idade. Aí a pessoa vai envelhecendo e automaticamente, já que nós somos degenerativos, a tendência do nosso corpo é ir se degenerando, como está escrito, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, originalmente a palavra quer dizer vá apodrecendo, ou vá envelhecendo, ou vá corrompendo-se, tá? Isso é uma degeneração gradativa, então automaticamente haverá o desgaste, daí vem a preocupação, ou então a repetição de coisas que você não consegue com facilidade arrancar da sua cabeça, ficam aquelas coisas repetitivas, cansativas, isso gera um desgaste, e também por causa da idade você também não consegue gravar as coisas que acontecem à sua volta, vem o esquecimento, e daí há a necessidade de você procurar vitaminas para essa questão física, e também você procurar o que nós vamos depois falar sobre como recompor isso. Não é só dormindo, mas há outra forma de você se recompor desse desgaste. Também existe a questão da atividade excessiva. Há pessoas que elas se dedicam tanto no trabalho quanto em outras áreas da sua vida de uma maneira tão excessiva que acaba causando um desgaste. Nós não somos de ferro e mesmo as máquinas precisam de manutenção. Então, quando alguém não olha para isso, quando alguém pensa que pode bater escanteio, correr para cabecear e agarrar no gol e até ir para a plateia para aplaudir, né? Então ele vai ter problemas. Dormir pouco, descansar pouco e trabalhar muito. Isso gera desgaste. Esse é o trabalho excessivo. Existe também a questão da postura repetitiva no sentido físico. Pessoas que trabalham encurvadas ou que pegam pesos, ou pessoas que, por exemplo, quem trabalha como manicure vai sentir dores nas costas mais cedo ou mais tarde, porque a sua postura é ficar o tempo todo encurvada, e isso vai lhe trazer problemas, vai trazer desgaste na sua coluna. E na mente, quando nós trabalhamos muito, vamos dizer, em área onde precisamos ler muito, como advogados, né, como juízes, como professores, como pregadores, pessoas da política, enfim. Então há um desgaste na mente porque trabalha-se isso durante a semana inteira de forma ininterrupta,
pessoas que, como disse, na advocacia, que precisam analisar pilhas de documentos para criar uma apologia, uma defesa. Então isso vai causar desgaste mental. E também existe um outro fator que leva a esse desgaste, que é a ideologia fatalística. Isso adoece a mente de uma pessoa. O que é isso? É aquela pessoa que ela anda somente, ela tem ideias únicas e exclusivas numa só direção. É aquela pessoa desequilibrada. Todo fatalismo traz e gera desgaste, seja isso no bem ou no mal. Tudo que é demais é inconveniente. E às vezes a gente fala que até beber água demais faz mal. Comer demais faz mal. Tudo que é em demasia traz problemas. E algumas pessoas no meio evangélico pensam que são espíritos. Na verdade, nós somos seres espirituais, porque nos submetemos às coisas espirituais. Mas nós não somos espírito. Daí porque algumas pessoas erram na realização das coisas de Deus. Elas acabam sendo fanáticas, extremistas, ou aquém da verdade, ou além da verdade, ou elas pegam aquilo de uma maneira tão extrema que vai lhes trazer desgaste futuramente. Então alguém pensa que pode fazer tudo sozinho no reino de Deus, e isso não é verdade. Se você vai lendo nas Escrituras, que Deus, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus só de um. Por isso, você precisa saber que você foi chamado para uma coisa, outra pessoa foi chamada para outra, e você tem que dar essa liberdade para que cada um atue na área para a qual foi chamado. Assim como numa empresa, assim como no colégio, assim como em todas as áreas da vida, temos que dividir tarefas. Caso contrário, você vai se autodestruir. Dando sequência, quais são as características de uma pessoa com a mente doente? Enfim, falta de concentração ou de fixação. Toda pessoa que tem a mente doente, ela não consegue se concentrar, porque o seu depósito já está cheio. Toda pessoa com uma mente doente, ela diz, eu leio e não gravo nada, eu pesquiso e não absorvo coisa alguma. As pessoas falam, mas eu não consigo, me concentrar no que a pessoa está falando. Isso é porque você precisa fazer aquilo que se faz no computador, ou no celular. Você tem que fazer uma formatação, você tem que se descarregar de coisas que estão sendo excessivas na sua mente, fazer uma higiene mental, tá bom? No finalzinho do vídeo nós vamos falar sobre como se recompor, como já dissemos nesse sentido. Em segundo lugar, uma pessoa que tem a mente doente, ela é inquieta, é uma inquietação constante e irritabilidade. É aquela pessoa que você não pode, você tem que medir o que fala, porque a pessoa está o tempo todo explodindo, tá? E ela é praticamente intratável, porque ela é inquieta. Você tem que estar chamando a atenção para ela olhar para você, porque ela está o tempo todo se movimentando, 24 horas por dia. A pessoa não fala nem coisa com coisa, é uma inquietação. É como se dentro da sua cabeça houvesse uma multidão falando ao mesmo tempo, tá? Com isso você vai entender que a sua mente está doente. Em terceiro lugar, intolerância ao contraditório. Há pessoas que elas só aceitam conversar se tudo que for falado esteja de acordo com o que ela pensa. Se você falar diferente, vai ter briga, vai ter discussão, aquela pessoa vai criar tanta situação adversa que você vai se arrepender de tê-la conhecido. Isso existe em todos os segmentos, sejam eles religiosos ou não. E aí, para você como cristão, imaginar que orando resolve, você está muito enganado, mas muito enganado mesmo. Por isso que tem pessoas que vão ficar orando a vida inteira e vão continuar doentes. Vida cristã obedece um equilíbrio, fé e obras, oração e atividade. Então, vida cristã envolve isso. Se você pensa que vida cristã envolve somente um lado, orar, ou não orar e agir, não, senhores. Obedece dois fatores. É só você se lembrar pelo menos de uma passagem bíblica, como aquele caso de Arão, Ur e Moisés no monte, enquanto Josué pelejava contra os amalequitas, ele orava lá em cima. É esse equilíbrio. Um no campo batalhando, o outro lá orando. Ou seja, você deve conquistar
a sua postura no mundo físico, na vida de oração. Mas você tem que depois ir agir. É o mesmo que orar muito para arrumar um emprego e não sair de dentro de casa. Então você vai ficar aí para o resto da sua vida e nunca vai aparecer o emprego, porque ele não cai do céu. Além de você ter que estudar, você tem que sair procurando, tá certo? Isso é um auxílio. Quarto lugar, descontrole emocional. Toda pessoa com a mente doente, ela é desequilibrada emocionalmente. Já viu aquela pessoa que chora muito dentro da igreja? O tempo todo chorando, 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 chorando de forma descontrolada? Não é errado chorar. Mas não pense que choro vai definir sua vida espiritual. Depende do porquê você está chorando. Chorar por um quebrantamento, chorar de arrependimento, chorar por amor, as coisas de Deus, o prazer que sente, isso é louvável. Agora, um choro de desequilíbrio, aquele choro que quando você termina está vazio, está com o coração entristecido, sentindo vontade até de morrer, pois bem, esse é o tipo do choro que é característico de uma pessoa que tem a mente doente. Tá? E para terminar, o problema da bipolaridade. Toda pessoa desequilibrada, ela é bipolar. Ou ela pula de um extremo para o outro, de repente. Ou ela está totalmente encostada num canto, entristecida e não quer falar com ninguém, ou então ela pula para o outro extremo, ela quer bater em todo mundo, ela quer brigar com todo mundo, ela quer ofender a todo mundo, ela quer, enfim. Esse é um desequilíbrio, tá, de uma pessoa que tem a sua mente doente. Sem contar que essas pessoas geralmente, ou o olhar delas fica o tempo todo balançando, elas estão olhando para todos os lugares ao mesmo tempo. Salomão escreveu sobre isso, que no rosto do sábio se vê a sabedoria, mas o tolo, ele olha para toda a parte. Ou seja, o olhar do tolo está em toda a parte, é uma loucura, ele não se concentra, é aquela inquietação que nós falamos. Então, ou pode ser caracterizado por aquele olhar de cão enraivecido ou louco, né? Parece que ele pausou o olhar dele num lugar só e fala como se o olhar dele fosse empanado. E isso acontece porque a mente já não está suportando a situação. Provérbios capítulo 7, versículos 16 e 17 diz o seguinte: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio nem tolo, por que morrerias antes do tempo? O sábio Salomão estava despertando-nos a respeito desse desequilíbrio. E aí você vai ler também em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que Deus, quando vê no coração de Caim o desejo de matar seu irmão por uma questão de inveja, que também fala de desequilíbrio emocional e psicológico, Deus fala assim: Caim, se tu ofertares bem não serás aceito, se não, o pecado jaz à porta. Mas sobre esse desejo cumpre a você dominar. Então, coisas emocionais, eu até estava vendo uma entrevista de uma moça que estava com depressão e ela arrumou um cãozinho. Depois que arrumou esse cão, ela passou então a ficar mais tranquila, porque ela disse: eu não fico pensando aquelas coisas negativas. Aí eu observei o seguinte: quer dizer então que esse desequilíbrio vem porque você se concentra numa coisa desequilibrada. Mas aí tinha um cãozinho para você interagir e aí você conseguiu se proteger desse sentimento ruim. O que significa, eu não estou dizendo aqui que todos os sentimentos você pode resolver sozinho, acaso você vai procurar um psicanalista, um psicólogo, mas na sua maioria, sentimentos são coisas que você administra com a sua mente. Você se concentra ou se dedica numa coisa se você quiser. Então desejo é uma coisa que pode ser dominado. Vontade é o que você vai exercer em cima desse desejo, tá? Não se confunde desejo com vontade. A gente tem um monte de desejos na vida, mas muitos deles a gente não bota em prática, não coloca em prática, porque vão nos trazer prejuízo. Mas a vontade é o que vai reger tudo isso aí, tá bom? Então, preste atenção de hoje em diante nessa questão da sua mente. Veja como ela está. E aí, fica aqui o nosso conselho, a nossa dica. Lembre-se, Deus, quando criou o mundo, descansou no 7º dia, tá? Nós não somos sabatistas, claro que não temos essa pretensão, mas sabemos que Deus criou um dia da semana, não importa se é o sábado, ou domingo, ou segunda, o dia que dá para você repousar. Em 7, um dia você precisa descansar, um dia da semana.
Então você veja que Deus colocou em Israel a ordem para que isso era uma marca dessa nação, de que guardasse o 7º dia e descansasse nele. E havia também o ano sabático, em que a terra, em 6 anos, você podia plantar, no 7º a terra ficava parada, descansando. O que isso significa, até comprovado por cientistas que é uma técnica agrícola muito eficiente. É bom lembrar que Deus quer que nós tenhamos lazer, que nós possamos descansar, que possamos recobrar nossas forças descansando. Então, se você está com a mente doente, vá para um sítio, desligue o celular, desligue tudo, não queira ser Deus porque você não é. Então vai descansar, vai tomar fôlego, vá se recuperar, ou então, se você não pode fazer isso sozinho, procure um especialista na área e procure restabelecer-se. Assim como a renovação física, também existe espiritual. Se a questão é espiritual, faça a mesma coisa, deixe as atividades físicas, fique a sós com Deus, passe a ouvir o cântico dos pássaros, não exerça atividades por uns dias até você se sentir recomposto, renovado, e depois você pode continuar. E lembre-se que você não é Deus e você não é máquina, tá bom? Fica o nosso lembrete aqui, e aí sim, com isso você terá vida, e vida em abundância, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.